Nosso próximo café cultural será no dia 5 de novembro. No dia 5 de novembro, nosso café cultural com o Alexandre Caldini, que vem de São Paulo. E contamos com a divulgação, colaboração de vocês, por se tratar não só de ajuda ao Leano, café cultural, mas também por ele ser uma pessoa que, apesar de ser a primeira vez que vem em Natal, é uma pessoa extremamente bem conceituada, muito conhecida no Brasil e fora do Brasil, principalmente pelos aspectos primeiro profissionais. Ele era presidente da Editora Abril, mas como espírita também tem se destacado bastante pela qualidade de suas palestras e colocações extremamente sensatas. Vamos dar início à nossa reunião hoje, dia 11 de outubro de 2017. Do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 11, Prisão ou Escola da Vida. Sempre que vou a um velório, me vem à mente um fato marcante na minha história. Trata-se de quando perdi uma pessoa muito importante na minha vida, a minha mãe. Pedi a Deus que me fizesse compreender o porquê da morte, ou seja, porque as pessoas que amamos vão embora, deixando um buraco em nosso coração. Bem, não sei explicar como, mas veio a seguinte metáfora criada pela minha mente naquele momento. É como se existisse uma grande prisão que podemos chamar de escola de evolução chamada Planeta Terra. Nessa escola são enviadas as pessoas que precisam se desenvolver e tornarem-se seres melhores. São escolhidas a dedo, pois somente vão para essa escola pessoas muito especiais. Falei que era uma prisão, pois uma vez dentro dela, a pessoa não poderia sair pela sua própria vontade, já que só poderia ser libertada quando alcançasse um elevado grau de evolução. Acontece que as pessoas que são encaminhadas para essa prisão escola fazem grandes amizades, conquistam seus amores, constituem famílias, geram filhos, enfim, esquecem-se que um dia sairão daqui e as pessoas que amamos também um dia irão embora, e assim mesmo contra nossas vontades. A separação vai ocorrer inevitavelmente, e quando isso acontece é como se a pessoa que amamos, ao cumprir sua pena ou atingir um grau de evolução desejado pelo nosso Criador, está liberada e é recolhida dessa prisão sem qualquer aviso prévio. Acabou, acabou e pronto. A questão é que, ao percebermos que a pessoa que amamos atravessa o grande portão dessa existência, onde passou presa e sai em direção para a verdadeira vida prometida pelo nosso Pai, ficamos batendo nessa gigantesca porta e pedindo para que a pessoa querida volte ou que nos leve juntos. Ou pior, chegamos a pedir para trocar de lugar. Voltar não é possível, pois a missão dela já terminou. Levar-nos juntos também não é oportuno, pois ainda não alcançamos o nosso grau de desenvolvimento e vamos ter que ficar aqui mais um tempo, até que cresçamos o suficiente para ter o merecimento do retorno. Aí me ocorreu o seguinte: se ficarmos batendo nessa grande porta pedindo para a pessoa que amamos volte, e certamente, por nos bem querer muito, ela ficará do outro lado dessa passagem tentando regressar, porque já não é mais possível. Agindo dessa forma, estamos sendo egoístas e não estamos pensando na tão esperada liberdade que a pessoa que partiu conseguiu. Tem sentido para você? Espero que sim, pois para mim foi a explicação mais confortante que consegui. Orlando Moço. A vida é cheia de oportunidades, algumas delas extremamente felizes, alegres, outras nem tão prazerosas assim, algumas muito tristes e até dolorosas, mas são oportunidades, porque em tudo, em absolutamente tudo, nós podemos aprender alguma coisa. O único detalhe que às vezes precisa ser destacado é a nossa atenção. Nós voltamos a nossa atenção para quê, para quem, como, quando, de que maneira.
Qual é o nosso propósito de aproveitar ou, por exemplo, de reclamar? Qual é o nosso objetivo de viver? Viver ou não viver? Porque tem algumas pessoas que não vivem. Não porque não vivem biologicamente ou apenas, como se diz comumente, viver vegetativamente, mas sim porque não encontram os valores que estão totalmente dentro e fora de si mesmos. Como é interessante que a gente às vezes pare para pensar em algumas coisas que estão acontecendo conosco o tempo inteiro e que a gente não se dá conta. Não estou pensando nem em respirar, nem em movimentos metabólicos ou qualquer outra estrutura orgânica funcional que, a despeito de todas as nossas limitações e imperfeições, continuam acontecendo 24 horas por dia. Eu estou falando mesmo das coisas que estão ali bem juntinho da gente. Uma pessoa, uma cena, um cenário, uma ocorrência, um fato, uma interferência nossa, uma ideia que de repente a gente sente um choque por concordar ou discordar, e aí por diante. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, vocês estão vendo quem está aqui ao meu lado aqui agora? Quem está aqui agora, neste momento? Provavelmente quase ninguém aqui vai ver coisa nenhuma. Mas vamos imaginar então, existe alguém aqui ao meu lado neste instante, mas continuamos sem ver. Qual é a implicação disso para essa pessoa que estaria aqui ou que esteja aqui? Nenhuma. Porque ela está do outro lado, ela sabe que é invisível. E, portanto, isso não a afeta psicologicamente. Mas e quando nós temos pessoas ao nosso lado, e essas pessoas se tornam invisíveis? A partir daí muda completamente a feição. O fato é o mesmo. Nesse primeiro caso eu não estou vendo, até porque os meus olhos biológicos não percebem. Mas e no segundo caso, que os meus olhos veem, mas que nós não percebemos? Quanto de invisibilidade nós temos a cada dia e quase a cada instante de nossas vidas. Eu vou começar por mim. De vez em quando eu estou num lugar e aí minha mulher diz assim: olha, está vendo aquela pessoa que está entrando? Frequenta o leão. E eu agradeço a ela, porque a pessoa me é invisível. Ela frequenta o leão, está aqui toda semana, e eu tenho o hábito de, quando estou falando, sair olhando, procurando identificar o maior número possível de pessoas, mas algumas, por algum motivo, se tornam invisíveis. Não é grosseria, não é descaso, não, simplesmente se tornam invisíveis. Talvez isso nem importe tanto na minha visão, talvez importe muito na visão do outro. E eu vou dar mais um exemplo nessa sequência. Um dia eu saí daqui, e quando eu cheguei aqui para buscar o carro, tinha uma pessoa que ia saindo também. E eu não sei porquê, me deu vontade de colocar a mão no ombro. E quando já que deu vontade, vamos. E eu coloquei a mão no ombro, e bem claro, era no homem. E eu coloquei a mão no ombro e disse: e aí, deu tudo certo hoje? O cara chorou, começou a chorar. Eu disse: você está precisando de alguma coisa? Ele disse: não, eu pensei que você jamais me reconheceria. Eu disse: mas você está saindo aqui do Leão, você não está aqui? Eu disse: é, mas você tem que falar com tanta gente que eu não imaginei que você ia me reconhecer, muito menos que colocar a mão no meu ombro. Eu tomei um susto, porque não é comum um homem se emocionar com uma coisa dessa. E ele se emocionou, ou seja, para ele a não invisibilidade era extremamente valiosa. Naquele momento, se ele tinha ou não tinha problema, isso se tornou irrelevante, porque aí eu insisti: mas você está precisando de alguma coisa, você quer alguma ajuda? Ele disse: não, tudo que eu precisava eu já tive. Eu digo: nossa, mas tão pouco, e agora analisando na minha ótica, tão pouco que eu já poderia ter dado e não dei, porque era invisível. Mas até aí parece que é menor o problema. Mas quando é a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso pai, o nosso vizinho, o nosso primo, aquele que nos visita e a gente não vê, e quando vê, é para destacar uma falha, é para destacar alguma coisa ruim. Nossa, vai ver aquela pessoa, presta atenção como é que ela fica chupando os dentes. Sim, mas chupando os dentes, como? Fica chupando os dentes, fica... Mas você só viu isso na pessoa, então ela é invisível para você. Porque não é possível que ela só tenha isso. Não, mas é porque isso me irrita. Ah, então a gente está valorizando muito a irritabilidade.
Para nós valorizarmos a irritabilidade, logo em seguida nós vamos exercitar o afastamento. Depois vamos entrar numa faixa pior, que é a da repugnância. Vamos chegar um momento em que vamos ter raiva e ódio, porque tudo isso é progressivo. Se nós fizermos o caminho contrário, vai ser mais ou menos aquele clássico exemplo que se conta que Jesus teria, caminhando com Pedro, teria sido admoestado por Pedro: Senhor, olha que fedor, um cachorro morto. Ele disse: pois não é, e ele tinha uns dentes tão bonitos. Ou seja, cada um vê o que quer, e nós conseguimos ver aquilo que está dentro de nós. Se a gente pensa assim, aí agora a gente está chegando onde eu quero. Quanto mais invisíveis são as pessoas, quanto mais invisíveis elas são, significa dizer que mais essas pessoas menos importam para nós. Muitas vezes a gente acha que o outro é vaidoso, que o outro é arrogante, que o outro é prepotente, que o outro não tem humildade, mas a depender do número de invisíveis na nossa vida, nós é quem somos essas pessoas. E o ponto grave: quantas pessoas se matam porque queriam ser visíveis e não conseguem. Porque ou elas têm uma deficiência, ou elas são muito tímidas, ou elas não têm um timbre que imponha, e aí vão desaparecendo. Quem de nós já não sofreu um constrangimento quando, falando com outra pessoa, a pessoa visivelmente não está prestando atenção no que você está falando? Isto é terrível. Esta sensação de invisibilidade, de audibilidade, é terrível. E se a pessoa tem alguma frustração que está emocionalmente lhe abatendo, isto pode precipitar, pode desencadear uma série de fatores muito desagradáveis. E quando a gente, nesse estado de invisibilidade, se depara com a morte, e a morte de um ser muito querido, e que a gente pensa: nossa, eu amo tanto e de certa forma me era invisível também. Aí a dor parece que vem muito mais intensa. Ah, eu amo, eu amava, eu queria tanto, e agora que se foi, como eu aproveitei mal, aproveitou mal, porque nós temos exercitado sem querer muito mais a invisibilidade do que a visibilidade. Uma vez uma pessoa me disse: olha, eu de tanto me preocupar com as pessoas, me descuidei de mim. E ela esperava talvez um mimo, e eu disse: que coisa boa. Disse: como que coisa boa, já aconteceu? Porque agora você vai aprender. Você pode se preocupar com os outros, e dentro dos outros está você. Você não pode só se preocupar com os outros. Não são só os outros que vão ser invisíveis, ou não vão ser só os outros que vão ser visíveis. Você também é. E aí entramos na lei de equilíbrio. Eu preciso pensar mais seriamente no que eu vejo, quem eu vejo, e o que eu faço e o que eu represento. Já me encontrei com algumas pessoas que têm muitas dificuldades em vencer determinados vícios, até que um médico lhe diz: ou você para ou você morre. Ou seja, é preciso um grito para você ver que o seu próprio organismo está lhe dando um outro grito que você não quer ouvir. Então essa invisibilidade muitas vezes também acontece conosco mesmos. Nós somos invisíveis. Muita gente se torna engraçada, outro tanto agressivo, e alguns tentam fugir da vida exatamente para sair da invisibilidade. Os que têm mais sagacidade conseguem sair brincando, ironizando, até mesmo tirando um certo proveito de algum fato ruim para se destacar dentro dele. Mas isso não é necessário se a gente todos, se nós todos começamos a prestar mais atenção no outro. Quantas vezes nós nem ao menos sabemos quem é que se senta ao nosso lado na sala de aula? Às vezes é preciso passar 6 meses para a gente começar a descobrir que o nosso vizinho se chama A, B ou C. Quantas vezes, por exemplo, aqui mesmo, está certo que aqui é um ambiente em que a gente é convidado a ficar em mais introspecção, reflexão, meditação, mas não custa muitas vezes a gente se cumprimentar e talvez até na hora de sair perguntar de onde você vem ou qual é o seu nome. Me lembro muito de um filho meu, ele era muito atirado quando bem jovem. Ele tinha uns 12 anos, estava na escola, e ele chegou me contando essa história. Pai, era a menina mais bonita da sala. Eu era novato na sala, e eu era amigo de todo mundo, mas não era amigo dela porque ela tinha chegado agora.
E aí na hora que deu o intervalo, eu falei para ela, tudo bem, como é que você vai? Ela disse, não falo com desconhecidos. Então tá bom, muito prazer, eu sou Maxime, não sei quem é. E ela ficou calada e disse, mas agora você já me conhece, você já sabe até meu nome, você quer que eu repita? A menina riu e daqui a pouco eles eram amigos. O problema é que normalmente quando a gente ouve isso, a gente vira as costas. Quer dizer que você é tão arrogante esse tempo todo? Não sei. Eu já contei essa história quando eu era bem criança. Minha mãe dizia, se você vai na casa de alguém e alguém lhe chamar para comer, espere que a pessoa chame pela terceira vez. Senão, você não aceita. E eu fui na casa de uma senhora, passar o dia inteiro, quando chegou na hora do almoço, vamos almoçar, já. Eu disse, não, muito obrigado. Chega, menino, você deve estar com fome, vamos almoçar. Eu disse, não, senhora, muito obrigado. E ela entrou e não me chamou a terceira vez. E eu fiquei com fome. Era para eu ter desobedecido minha mãe almoçado e depois pedia desculpa, já não tinha mais jeito, mas a minha decisão foi péssima. Então muitas vezes é preciso a gente de fato se fazer visível, ou então eu ter mais cara de pau e dizer para ela, muito bem, a senhora pode me convidar mais uma vez, e também resolveria o problema. Ao contrário disso, eu fiquei com fome. E quando eu cheguei em casa, crente que estava muito feliz, porque tinha seguido uma ordem com orientação da minha mãe, ela chegou, meu filho, como é que foi? Mamãe, eu estou morrendo de fome. E você não comeu nada não, ela só me chamou 2 vezes, ela disse, o que quer dizer isso? Ela nem se lembrava mais da ordem. Uma ordem que ela deu e eu que estava cumprindo sem saber que a ordem não existia mais. Aí levei uma bronca, porque não é justo eu ficar o dia todo brincando sem comer nada. Da próxima vez você não vai. Pronto, ainda ganhei um porque obedeci. Nós precisamos despertar para o que nós somos, para onde nós estamos, o que fazemos e o que precisamos viver. Porque depois a gente vai se deparar, do mesmo jeito que Orlando Nucci, nós vamos nos deparar com as nossas ausências daqueles que a gente não via. Já pensou a gente cuidar pouco da mãe e a mãe ir embora? A gente se ligar pouco a um pai, a um irmão e do nada essa pessoa desaparece? Aí a gente vai brigar com Deus, mas Deus, por que você levou? Mas não é possível desse jeito. Sim, por que você não aproveitou, meu filho? Mas meu irmão só tinha 17 anos. Pois é, você viveu 17 anos com ele, só agora que você descobriu isso? Então muitas vezes a gente perde as grandes oportunidades do amor, da convivência, pelo fato da invisibilidade. E outro tanto de pessoas sofrem muito pela vida inteira, porque são tidas como invisíveis e não se fazem ver. São papéis, uma mesma pessoa, que precisam de ser desenvolvidos da mesma forma. Eu tenho que aprender a ver melhor o outro, mas também eu tenho que me fazer visível. E fazer visível não é chamar a atenção por coisas negativas. A gente se faz visível quando a gente persevera e quando a gente faz aquilo que precisa ser feito. Não precisa necessariamente ser atitudes religiosas. Não precisa expressamente estar se lembrando porque Jesus me ensinou e porque Deus me mandou. Não, faça porque você faz. Seja porque você é. Aconteça. Não deixe que o mundo decida sobre você coisas que competem a você. Uma palavrinha que hoje está muito em moda, principalmente para as mulheres, a busca pelo apoderamento. Nós não precisamos disso a rigor, porque todos nós já nascemos poderosos. Nós somos poderosos demais. Agora, se somos invisíveis, é porque estamos usando o nosso poder de forma limitada ou de forma equivocada. Nós podemos sim ser muito melhores. E para começar a nossa visibilidade, que tal vermos melhor o outro? Vemos aquele que está na rua nos servindo, vemos a pessoa que nos serve à mesa, vemos as pessoas que nos ensinam, não somente como professores, mas como mestres da vida. Por que não vemos melhor os idosos, as crianças? Por que só procuramos descobrir as coisas menos agradáveis? Quanto mais nos fixamos no pior, mais o pior toma conta de nossas vidas. Quanto mais vemos e nos fazemos ver pelo bem e pelos melhores, melhores seremos e melhor na vida também continuaremos. Façamos esse exercício. Não é difícil. A gente poderia hoje aqui, pela hora não vamos fazer como vivência, mas depois, que tal antes da gente sair, a gente procurar uma pessoa com quem nunca conversou e se apresentar, ou perguntar como está, ou no mínimo dizer, até a próxima quarta-feira você vem, não é? Quem sabe isso já não enseja a gente abrir um novo ciclo de amizade, um ciclo de amizades novas, e a partir daí a gente ver quem não via, e sermos vistos por quem não nos observava. Vamos fazer
a nossa reflexão interior, vamos nos predispor a inspirar este clima de harmonia que nos favorece a termos um melhor equilíbrio na nossa vida. Vamos fazer inicialmente uma respiração profunda, inspirando diafragmaticamente, como a levar o ar que inspirarmos até a parte mais funda dos nossos pulmões. Vamos reter um pouquinho e em seguida expirar agradecendo a Deus. Inspiremos e expiremos. Inspiremos, promovendo a melhor oxigenação no nosso corpo. E expiremos, dando oportunidade à renovação na nossa carga sanguínea. Inspiremos agora, absorvendo estas energias sutis. E expiremos gratidão. Percebamos que neste momento, este ambiente já é totalmente diferente, transformado. E parte disso é porque aqui estamos, cada um de nós. Cada um de nós colaboramos para a formação desse universo de energias abençoadas. E um outro tanto, muito mais sutil, é trazido, elaborado e preparado pela espiritualidade, que reconhecendo e sabendo de nossas necessidades, dá a oportunidade de que todo este conjunto de energias esteja planificado em vida e em harmonia. Inspiremos novamente. Retenhamos e expiremos com gratidão. Inspiremos mais uma vez. Retenhamos e expiremos. Senhor da vida, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pelas condições climáticas. Te agradecemos pela qualidade do oxigênio. E te agradecemos por este oceano de fluidos e energias, tudo ao nosso dispor. Te agradecemos, Senhor da vida, porque estivemos por algumas horas do outro lado, enquanto o nosso corpo repousava no leito. E a tua misericórdia, dando-nos sempre novas oportunidades, nos permitiu o regresso para continuarmos a nossa jornada nesta terra. Muito obrigado, Senhor, por teres enviado o nosso Senhor Jesus Cristo para nos deitar tantos bons exemplos, tantas reflexões, tanta sabedoria, assim orientando-nos os melhores procederes para que estejamos o melhor conosco mesmos. Muito obrigado, Senhor, por toda a estrutura de religiosidade que nos absorve e que ao mesmo tempo nós absorvemos. Que tenhamos espiritualidade, que tenhamos sentido de vida profunda, que tenhamos a sabedoria de distinguir
o que nos é necessário, o que nos convém, daquilo que de fato precisamos e devemos lutar por, e daquilo que devemos nos abster e superar com esforços íntimos. Muito obrigado, vida pela vida. Muito obrigado, espíritos amigos que aqui vêm ter conosco e com os quais os nossos magnetizadores agora consociam seus fluidos para formarmos um grande campo magnético a nos envolver a todos de uma maneira ainda mais intensa e mais direta. Deixemos-nos penetrar por estes fluidos, por estas energias. Favoreçamos a bênção do mundo espiritual em nós mesmos. Sejamos igualmente veículos de bênçãos, vendo aquele que está perto, assim como aquele que está mais distante. Utilizemos a sabedoria da hora para programar melhor o nosso dia. Se alguém nos é invisível, porque não observamos, que tenhamos olhos de ver. Se alguém nos é invisível, porque está distante, e enderecemos palavras pelos meios que nos são peculiares. Se alguém nos é invisível, porque já regressou ao mundo espiritual, sintonizemos através de uma oração, de um pensamento iluminado, de uma expressão de alegria do reencontro das pessoas que se amam e se querem ver. Nós podemos tornar visíveis todas as criaturas. E se podemos, façamos. Observemos agora o nosso corpo. Se aqui viemos porque temos alguma mazela a ser ajustada, introjetemos estas energias. Revigoremos-nos com elas. Fortaleçamos-nos. E quando daqui sairmos hoje, deixemos abertas oportunidades para que tudo de bom se manifeste em nós. E observemos também o nosso mundo interior, a nossa alma. Asserenemo-nos, confiantes na força da prece, confiantes na força das bênçãos de todos aqueles que cuidam e velam por nós. Nossos magnetizadores vão à magnetização das almas. E nós continuaremos em oração, vivendo intensamente esses momentos de harmonia e de boas energias. Agradecendo, portanto, a Deus por todas as bênçãos que temos recebido e as que ainda vamos receber. Mantenhamos-nos em oração e levemos este estado para vivermos mais um bom dia.